Olá, está começando mais um encontro FBAH, o podcast da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares. Você que gosta de gestão, de saúde, de liderança e de empreendedorismo, seu lugar é aqui. Eu sou Edmilson Caparelli, presidente da FBAH e do Grupo Mídia. E quem me acompanha hoje nesse episódio é Renata Santos, diretora pedagógica do Grupo Mídia Academy. Renata, seja muito bem-vindo a esse episódio do Encontro FBH. Muito obrigada, Edmilson. É sempre um prazer e uma honra poder participar desse momento tão especial, o nosso Encontro FBH, sempre com muito bate-papo e muito aprendizado. Exatamente, muito aprendizado. E agora nós temos aqui uma fera que, com certeza, da área jurídica vai ser mais um aprendizado. Com Renata. certeza. Nosso convidado construiu uma trajetória dedicada ao direito, à saúde e ao fortalecimento das organizações do terceiro setor. Mestre em Direito e especialista em diferentes áreas jurídicas, atua acompanhando os desafios enfrentados por instituições que lidam diariamente com decisões complexas, responsabilidades e relações humanas. Atualmente é diretor jurídico da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares e advogado especialista em saúde e terceiro setor. Josenir, seja muito bem-vindo, Josenir Teixeira, seja muito bem-vindo aqui ao Encontro FBH. Muito obrigado, Edmilson. Renata, bom dia. É um prazer estar com você e falar sobre administração, direito, terceiro setor, saúde, que são áreas realmente que eu me dedico aí algum tempinho para ajudar os nossos clientes e as pessoas interessadas no assunto. Bacana. Josenir, você iniciou sua trajetória no direito. Quando você iniciou, você já imaginava que construiria uma carreira tão ligada à saúde assim? Na verdade, eu não escolhi, eu fui escolhido. Eu comecei muito cedo. No primeiro ano de faculdade, eu entrei para trabalhar num cartório, isso em 1989. Talvez a Renata nem tivesse nascido ainda. E eu entrei no cartório e comecei a trabalhar com estatutos de ONG. Minha função era analisar os estatutos para ver se eles cumpriam os requisitos legais. E a partir daí não parei mais. Até hoje eu faço isso. Fiquei um ano nesse cartório, depois fui para um escritório de advocacia que era cliente do cartório e que atuava justamente no terceiro setor e na saúde. E a partir de lá eu fiquei até hoje. Fiquei por 7 anos nesse escritório, depois abri o meu e estou até hoje há 37 anos fazendo justamente uma atuação no terceiro setor e na saúde. Então eu digo que eu não escolhi, eu fui escolhido, nunca fiz outra coisa na vida a não ser atuar na área do direito, no terceiro setor e na saúde, então eu posso dizer que eu fui escolhido pela área e não que eu tenha escolhido. Isso de certa forma também te torna um especialista, né? Na Sim. área que é o que você é, né? Especialista é aquele que faz cada vez mais de cada vez menos. Então você vai afunilando um determinado segmento profissional e você acaba atuando só com aquilo. Então posso dizer que sim, sou um especialista e hoje é até engraçado porque o que chega para mim nada é simples, né? Quando você se torna especialista, as pessoas te procuram porque já tentaram de tudo, inclusive com outros profissionais, e só chegam aqueles casos realmente difíceis de serem enfrentados e que talvez precisem de um outro olhar que não só aquele técnico que está nos livros ou que está nas decisões dos tribunais. Mas eu gosto de desafios. Talvez as experiências de outros, né, de outros casos que você pegou, né? Acho que isso conta muito, né, Josenir? Conta muito. E a experiência ela é engraçada porque você vai aliando ao conhecimento questões que não estão nos livros que você não aprende, que são os casos, as casuísticas ou os cases que os próprios clientes vão te fornecendo. E você vai agregando aprendizado de um caso no outro e aquilo dá certo, eventualmente não dá, e isso faz com que você vá se tornando um profissional casca dura a partir de situações que você já enfrentou ao longo do tempo. Muito bem. E Josenir, entre tantas possibilidades dentro da sua profissão mesmo, apesar de ter sido escolhido, teve algo que despertou esse interesse em trabalhar diretamente com as instituições e que causam esse impacto social? Olha, a área é muito vasta. Eu tive a sorte de ser escolhido por uma área em que você tem a possibilidade de atuar em todos os ramos do direito. Dentro do terceiro setor e da saúde, você não tem uma área específica. Você tem direito tributário, direito civil, direito constitucional, direito criminal, direito administrativo, principalmente. Então, é uma área que te permite e te obriga a estudar sobre todos os assuntos porque ela não tem uma questão específica. Todos os ramos do direito
se encontram dentro do terceiro setor e da saúde, dadas as próprias atividades humanas, né? Porque estamos tratando de gente, em última análise. Quando você fala de saúde, você fala de hospital, de estabelecimentos de saúde, de gerenciamento de estabelecimentos de saúde, que é o que faz o administrador hospitalar, em última análise. E isso te abre um flanco muito absurdo dentro do universo da sociedade. E o direito nada mais é do que você tratar com pessoas, dos direitos das pessoas, da expectativa das pessoas, e isso faz com que a área seja extremamente grande, rica de possibilidades. Então, não há uma área específica, mas o ser humano, que é o bem maior do direito, do advogado, apesar de, em muitos assuntos, isso ficar um pouco em segundo plano, né? Uma tese tributária, por exemplo, você começa a discutir uma questão muito técnica, muito profunda, e acaba esquecendo o ser humano que tem ali por trás, que está por trás, inclusive, das pessoas jurídicas, que é que demandam mais discussões tributárias. Então, em última análise, eu diria que a vida me proporcionou uma possibilidade muito gratificante e enorme de tratar com as pessoas e tratar das dificuldades que elas enfrentam, eventualmente, sob um olhar do lado do direito. Meu amigo, sua carreira, ela exige estudos constantes, né? Capacidade de análise, desenvolvimento. O que mantém ainda em você viva a vontade de aprender e de evoluir? Basicamente isso que eu falei agora, né? Porque, como eu disse, o especialista é aquele que sabe cada vez mais de cada vez menos. Então, quanto mais você estuda, mais você tem a consciência nítida que você não sabe nada. As coisas se aprofundam, elas se abrem, elas criam vertentes, elas criam variáveis que eventualmente você não tinha observado no primeiro momento, e aquela variável te leva para um mundo totalmente novo, totalmente diferente, dentro de uma área que você achava que já sabia muita coisa. Então, essas surpresas técnicas e do dia a dia que surgem fazem com que você, de repente, comece a atuar com uma área totalmente nova. Eu defendo médicos e hospitais em questões relativas a direito médico, direito hospitalar. Processos disciplinares contra médicos, ações de erro médico. Isso faz com que toda ação nova que discute um erro médico, você tenha que se debruçar tecnicamente sobre aquele assunto. Então eu defendo cardiologistas, anestesistas, ortopedistas, e são questões muito técnicas, e você acaba tendo que estudar medicina, claro, focado naquele assunto específico, e isso automaticamente já te abre um universo absurdo de grande, de conhecimento, e você tem que analisar a questão técnica, técnico-médica, tem que analisar o que a literatura fala a respeito daquele assunto, e isso te leva para um mundo que você não tinha nem pensado em caminhar. E aí faz com que você tenha que se debruçar sobre aquilo, aprender sobre aquilo, ver o que os tribunais decidem sobre aquilo, e aí te leva para um mundo totalmente novo que você não tinha ideia, e isso é muito gratificante, é muito gostoso isso. Mas para usar uma palavra, sempre quis usar essa palavra e talvez o podcast seja o momento ideal. Eu acho que o soft skills que todo ser humano tem que ter, e obviamente que aqui eu não estou ensinando nada, mas é a curiosidade. É a curiosidade que te move. É ela que te leva para cá, para lá, é ela que faz te aprofundar, é ela que faz você estudar algo que até então você não tinha imaginado. É a curiosidade que move as pessoas, mesmo que talvez elas não tenham essa ideia. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas, até novas, a gente tem contato com muita gente, que não tem curiosidade. E hoje em dia, com a rede social, como você se torna muito passivo, você fica rolando o feed do seu celular, não é você que vai atrás da informação, é ela que chega na sua tela. E muitas pessoas se dão por satisfeitas com o que chega na tela, que é muita coisa que chega o dia inteiro. Em vez de buscar. E aí, ao invés de você ter a curiosidade inata por entender por que tal coisa é daquele jeito, muita gente acaba se acomodando e sendo pautado por um algoritmo que não necessariamente é o que ele gostaria, mas ele se dá por satisfeito com aquilo. É um mal do nosso século, né? E a gente que é mais velho tem a oportunidade de vivenciar e de viver um tempo em que nada disso existia. Você vê, em 89,
quando eu era responsável por datilografar, que é talvez é um verbo que nem existe mais. Eu fiz aula de... Eu fiz aula de datilografia, a SDF dos dedos e tudo. Eu datilografava resumos para serem publicados no Diário Oficial. E se você errava, você tinha que começar de novo, né? Sim. E quando começou a ter o carbono, quando você errava... Tinha técnica que você apagava, Você né? tinha que alterar o de baixo. Então eu tive um privilégio, a minha geração teve um privilégio muito grande de viver num tempo totalmente arcaico, totalmente offline. Eu fui ter celular em 93, 94. Eu já tinha 23, 24 anos. Então toda a minha época de estagiário foi sem... celular. A gente usava máquina fotográfica para tirar foto de processos no fórum que hoje você tem online no seu computador. Então, esse privilégio de ter vivido épocas tão distintas e conseguir se adaptar para uma época tão moderna é muito gratificante porque mostra a você que os tempos evoluem, queira você ou não, e que se você não se adaptar, você vai ficar ultrapassado. Vai para trás. Muito bom. E Josenir, então, agora falando um pouco sobre o lado pessoal, levando um pouco mais para o dia a dia. Quem é o Josenir fora das reuniões, das instituições? No dia a dia, o que você faz para conseguir manter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional também? Eu deveria fazer mais coisa, Renata. eu deveria fazer mais coisas diferentes do que eu faço. Mas eu sou um homem de gosto simples, digamos assim. Eu gosto muito de ler. Eu estava até pensando outro dia, eu passo praticamente 18, 17 horas por dia lendo. Lendo processo, lendo livro, lendo decisões, lendo WhatsApp, lendo mídias. A gente passa o dia inteiro lendo. E quando eu não estou trabalhando, me aprimorando para aquela, ou estudando uma questão específica, eu leio. Não gosto muito de ficção, eu gosto de livros de advogados que escrevem sobre direito, que é o meu lazer. Então, leio muito John Grisham, que é um autor americano que escreve muito sobre isso. Gosto muito de história, de geografia, biografias, gosto muito de biografias, mas o que eu faço quando eu não estou trabalhando, basicamente eu estou lendo, e uma outra coisa que eu gosto muito que é viajar. Que você acaba estimulando a curiosidade do mesmo jeito e conhecendo culturas novas, ambientes novos, geografias novas, né, e tudo isso. Mas eu tenho um pouco de inveja daquelas pessoas que fazem coisas muito diferentes do dia a dia. O cara que escala o Everest, que faz isso, que faz aquilo, que é totalmente diferente do dia a dia dele. Tem um pouquinho de inveja dessas pessoas, mas, enfim, cada um tem um perfil. Tem um perfil, tem algo que satisfaz, né? Então, não me arrependo, apesar da inveja, eu não me arrependo de ter a minha vida, porque eu gosto muito dela. Tá tudo certo, isso é Tá importante. tudo certo. Josenir, ao longo da sua trajetória, existe algum erro, dificuldade ou decisão que tenha deixado um aprendizado muito importante para você? Nós temos tempo para falar disso? Vamos lá. Claro. A vida te mostra a maturidade te mostra muitas coisas que você não entende como é que você agiu daquela forma, naquela circunstância, naquela situação. Mas eu tenho um amigo que diz como é que ele diz? Vou lembrar daqui a pouco. Mas é claro que a maturidade faz com que você analise essas situações diferentes, só que não tem como retroagir. E naquela época, certamente, eu imaginava que uma determinada ação era adequada naquele momento, em razão do que você estudou tal. Hoje você vê que não. Então são erros que não eram conscientes na época e que hoje você vê que realmente podia modificar. Então eu confiei em pessoas que não deveria confiar, eu tomei atitudes que eu não deveria ter tomado. Então sim, certamente tem vários erros que eu cometi que hoje eu não cometeria, mas faz parte inclusive da maturidade. Talvez se eu não tivesse cometido erros ou agido em determinadas situações, hoje eu não teria clareza e a maturidade de entender aqueles atos como erros e encará-los dessa forma, né? E a gente usa isso para melhorar.
Então, aquilo que a gente está falando no início do aprendizado com o cliente, né? Certamente eu aprendi absurdamente em vários casos em que eu atuei, que hoje, quando aparecem casos parecidos, eu uso essa experiência para falar, olha, por esse caminho aqui normalmente não dá certo, vamos tentar por esse outro. Apesar disso também ser relativo, porque as circunstâncias mudam. Então, algo que uma circunstância no passado talvez orientasse a ir por um lado, hoje talvez não seja. E aí, de novo, a maturidade, o conhecimento, a expertise, a análise mais fria da coisa te permite ser mais específico para aquela situação concreta. Nada como a experiência. Pois é. Nada. Sim. A experiência é um pente, eu lembrei, é um pente de ouro que você ganha quando fica careca. É lindo, maravilhoso, é um baita pente de ouro, mas você tá careca, então talvez não adiante muito. E por falar em experiência, então, você com todo o seu conhecimento, a busca de pelo conhecimento mesmo que você já abriu aqui conosco, como é que o Josenir avalia um profissional que ele tem um bom domínio técnico, mas o que diferencia ele daquele que consegue construir uma relação de confiança e de conexão mesmo? Pois é. É a união de tudo, né? Eu tenho colegas que conhecem muito, sabem muito, mas têm um coeficiente emocional difícil, são pessoas de difícil trato, são pessoas que não aceitam questionamentos a respeito daquilo. Isso também é uma outra discussão muito grande hoje em dia. É um mal que a gente vive, né? Não estou falando dos especialistas de internet que pegam uma versão de uma coisa e saem defendendo que nem maluco, sem saber se aquilo tem verdade ou não, mas tem muita gente que cria uma verdade para si mesmo e não aceita que ninguém questione aquela verdade. E o especialista é aquele que tem que estar aberto justamente a questionamentos, porque um novo olhar sobre um assunto no qual você se debruça há muito tempo te leva a entender que talvez você estivesse errado. Então, o conhecimento, se ele não estiver aliado à abertura de ouvir opiniões contrárias, de ouvir pontos de vistas diferentes, ele se torna arrogância. Então, se você se fecha num mundo que é seu e acha que só você sabe de determinada coisa e não está disposto a mudar de opinião, caso alguém te mostre que você não analisou uma determinada vertente de uma situação e aquela vertente pode mudar tudo o que até então você tinha como correto, você se torna arrogante. Então, a gente tem que procurar conciliar hard skills com soft skills. Então, de nada adianta muito você ter um conhecimento muito grande se você não consegue fazer com que as pessoas que estejam em volta ou com que seus clientes entendam que aquilo é interessante e que pode ser aplicado no caso dela e que, eventualmente, aquilo pode se mudar. Então, não sei se respondi, acho que acabei me atropelando aí no raciocínio, mas acho que é por aí. Fez sentido. Respondeu sim. Meu amigo, para encerrar, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o Josenir do início da carreira, que conselho seria? Conselho, se fosse bom, seria vendido, né? E não dado. Apesar que o advogado vende conselhos, né? Uma orientação, um parecer, Sim. não deixa de ser vender um conselho. Mas eu diria, é difícil, é uma pergunta simples, mas que é muito difícil de responder. Mas talvez eu dissesse, vá por aí que vai dar bom. Talvez seja por aí. Meu amigo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Encontro FBH. Já estava na hora de você gravar esse podcast aqui com a gente, né? Então, foi um prazer muito grande, foi mais um aprendizado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço pela sua presidência, pelos flancos que foram abertos, pelas oportunidades, pelo Encontro FBH, que traz pessoas que são da área, para falar da área ou talvez tangencialmente a área. Obrigado, Renata, pela gentileza também. Muito obrigado. Obrigado, Renata, por mais esse episódio. Eu que agradeço, sempre um prazer, uma honra poder participar. Parabéns pela sua trajetória também. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E não deixe de assistir outros episódios do Encontro FBH no nosso canal do YouTube. Aguardamos vocês lá.